Eu sou o professor Jefferson Nogueira, sou professor de capoeira, conhecido na capoeira como Paradinha. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas resenhas, estamos nas fases finais das resenhas acerca do livro Capoeira Pequeno Manual do Jogador, do mestre Nestor Capoeira. Então, nessa resenha de hoje nós vamos falar da marginalidade nas cidades do Rio de Janeiro, na cidade de Salvador e na cidade de Recife, no período compreendido entre 1900 e 1930. Então vamos nessa. Esse período de 1900 a 1930, nesses três grandes centros, nesses três grandes polos exportadores, digamos assim, de capoeirista para o Brasil, que foi Recife, Salvador e Rio de Janeiro, nós tivemos diversos personagens históricos que têm muita importância na história da capoeira, ficaram muito no imaginário coletivo do capoeirista. Em Recife nós tivemos os moleques da banda. O que eram os moleques da banda? As bandas de carnavais saíam às ruas e nas vielas de Recife, e à frente das bandas iam os capoeiristas, aqueles mais espertos, aqueles mais aptos a defender os componentes da banda. Não raro, quando uma banda encontrava com a outra, acontecia lutas violentas no sentido de defender a sua banda. Então, tal qual acontecia nas maltas que nós vimos lá em Recife, as bandas de carnavais, quando se encontravam, os capoeiristas ali tinham brigas violentas na defesa da sua banda. Esses movimentos de capoeira deram origem ao passo, que é o passo do frevo. Dentre os grandes nomes que nós tivemos em Recife, os valentões dos carnavais de Recife, nós podemos encontrar Jovino dos Coelhos, Nicolau do Poço, João do Totó, e o mais temido de todos era o Nascimento Grande. Era o mais temido e o mais violento. Já em Salvador, nós temos o protagonismo, que é o besouro, Manuel Henrique, é considerado o besouro de Magangá, que nasceu em Santa Amaro no início do século XX. Teria tido como mestre um escravo chamado Tio Alípio, e foi mestre do famoso capoeirista Cobrinha Verde. Vamos ver mais adiante alguns detalhes sobre a vida desse personagem histórico. Então, Manuel Henrique, o besouro, não gostava de polícia, né? Assim como todos os grandes capoeiristas desta época, eles haviam um confronto direto com policiais, justamente por causa da repressão policial, a prática da capoeira, como nós vimos na aula anterior. Era temido por ser um faquista hábil e muito perigoso. O que era faquista? É aquele lançador de facas, né? Além de ser um exímio capoeirista, ainda tinha essa habilidade extra que era usar a arma branca, a faca, com muita habilidade. O autor nos diz o seguinte: a lenda conta que o próprio besouro, que era analfabeto, quem levou o bilhete indicando-o como a pessoa a ser morta em 1924. Uma emboscada foi armada, mas só conseguiram ferir mortalmente besouro com uma faca de ticum, madeira muito dura, preparada na feitiçaria para vencer o corpo fechado do capoeirista. Reza a lenda que besouro tinha o corpo fechado, né? Alguns falam faca de tucum, outros falam faca de ticum. Aqui o autor usa essa expressão, faca de ticum. É uma faca de madeira muito dura que seria preparada pela feitiçaria para vencer esse fechamento do corpo, né? Eu já ouvi histórias que a faca de tucum era preparada com osso humano. E essa faca preparada, por exemplo, com fêmur, ela também era usada para vencer o corpo fechado, e foi uma faca dessa de tucum que teria matado besouro, né? Mas aqui na obra o autor se refere à faca de ticum, que seria uma madeira muito dura que foi preparada para vencer o corpo fechado do nosso personagem besouro.